Ainda procurando entender esse poder transformacional extraordinário que existe na Teshuvá, nós falamos essa alquimia de transformar, por assim dizer, lixo em ouro, de transformar até os pecados cometidos no passado em mitzvot, convertê-los em boas ações. Que isso é o que consegue o Baal Teshuvá, o penitente, quando ele retorna a Deus por amor a Deus, desejando essa proximidade com o Criador, etc. Então, o Rebbe elabora esse assunto procurando nos explicar como isso funciona. Afinal de contas, essa pessoa, no seu passado, cometeu atos que são totalmente contrários à vontade de Deus. Aquilo que é proibido na Torá é algo mau e ruim, que vai contra a vontade de Deus. É contrário à vontade de Deus, oposto à sua vontade. Então, se a pessoa aqui não se trata apenas de ter desobedecido a ordem divina, mas a pessoa contrariou a vontade do Criador, agiu contra a sua vontade. E todos aqueles atos que a pessoa fez, realizou, todos os atos que ela acumulou, né, na sua ficha, por assim chamar, por assim dizer, tudo isso vai contra a vontade de Deus. Então, como pode ser que através da Teshuvá simplesmente a gente ignora isso, a gente apaga isso, ou mais do que isso, conforme a gente tem dito, quando a pessoa fez Teshuvá por amor, não só que a gente ignora e apaga, a gente ainda computa isso na lista das mitzvot, tira isso do vermelho e coloca no azul, coloca como crédito. Mas como pode ser? Se essencialmente são coisas contrárias à vontade de Deus, então como que a Teshuvá é capaz de produzir esse efeito? Porque no final das contas, aqueles atos são contrários à vontade de Deus e foram cometidos pela pessoa, e às vezes eles até tiveram e têm desdobramentos contínuos, que se prolongam e se estendem, não é? Podem ter consequências, às vezes até o dia de hoje. Então, como é possível que aqueles atos contrários à vontade divina, de repente, sejam ignorados ou sejam convertidos em mitzvot? Então, o Rebbe nos traz explicações místicas profundas daquilo que encontramos na Kabbalah, que aquilo que se explica, que de fato as mitzvot, os preceitos positivos que devemos cumprir, ou até os proibitivos dos quais devemos nos abster, representam a vontade de Deus. Quando uma pessoa cumpre uma mitzvah, ela está preenchendo, por assim chamar, por assim dizer, a vontade divina. Isso é algo muito elevado. Porém, o Rebbe fala que tudo isso, se nós observamos nos livros cabalísticos, tudo isso se refere à energia espiritual divina presente na ordem convencional, na ordem de desencadeamento da energia divina, Seder Ishtalshelut, na sua forma convencional. Mas já falamos outras vezes, existe aquilo que é transcendental na energia divina, na revelação divina. Existe aquela luz divina, a energia mais elevada que supera o mundo, o universo, etc. E esse nível é um nível mais elevado, a ponto que nesse nível se aplica aquilo que nós encontramos na linguagem profética, Kahashecha Kaorá. Existe uma situação que diante de Deus, luz e escuridão são a mesma coisa. Então, num plano normal e convencional, luz é luz, escuridão é escuridão. Não é? Escuridão é ausência de luz, e quando está escuro, e luz está tudo iluminado, é completamente distinto. Porém, isso é no plano convencional. No plano transcendental, no plano mais elevado, divino, se fala que existe um nível onde escuridão e luz são iguais, são idênticos, é a mesma coisa. Não é? Ou seja, se trata de um nível tão elevado que lá a luz não representa nada mais que a escuridão, e a escuridão não é menos do que a luz, tão elevado diante daquele nível infinito e ilimitado que transcende o universo. Então existe esse nível elevadíssimo. E nesse nível elevadíssimo se fala que lá existe também aquilo que é chamado nos livros místicos do Baal Haratzon, o detentor da vontade. Ou seja,
falando em termos de mitzvot, de preceitos, que eles expressam, como nós dissemos, refletem a vontade de Deus. Ou seja, por que devemos colocar tefilino? Por que observamos o Shabat? Isso corresponde, isso coaduna, isso está alinhado com a vontade de Deus. Assim Deus especificou nas 613 mitzvot da Torá. Assim ele expressou a sua vontade. Mas por que ele quis isso? Então, isso não é tanto pergunta, né? Quando a gente se pergunta, filho, por que você fez isso? Eu tive vontade, nem sempre, se fala que a vontade, por essência, ela nem tem explicação lógica, não é? Então, a gente pode perguntar, por que ele teve vontade disso? Ele decidiu ter vontade, não é? De que isso fosse uma mitzvah e não aquilo. Ou aquilo contrário fosse algo proibitivo. Por que esses animais foram determinados como animais puros ou kasher, seja para oferenda no templo, ou seja para consumo, e outros animais com outras características foram interditados, vetados para o consumo, para a oferenda? Assim ele decidiu, assim é a sua vontade. Mas os nossos livros se aprofundam nisso e dizem que aqui existe um nível mais elevado e mais profundo. Se fala que na essência de Deus, na essência divina, ele não está subordinado à vontade. A própria vontade que já determina isso sim, aquilo não, isso é algo que ele decidiu querer que essa fosse a sua vontade. Mas antes de decidir querer, existe o ele decidiu. Ele quis. O ele representa a essência de Deus, que está acima da própria vontade, anterior à vontade, anterior não só em tempo, mas acima da vontade, da decisão de que isso é bom, de que isso é proibitivo, isso é kasher, isso não é. Então existe o Ratzon Hashem, a vontade de Deus, existe o Baal Ratzon, o detentor da vontade, aquele que tem a vontade, que ele está acima da vontade, não está subordinado. Isso indica um nível que está acima, antes da revelação e manifestação da vontade de se refletir e se expressar de uma forma específica. Por isso é um pouco profundo, né? Mas por isso se diz que, de fato, existe um nível que transcende a própria Torá e Mitzvot. Torá e Mitzvot estão numa dimensão que expressa a vontade de Deus, mas existe um nível transcendental, anterior, superior a isso, que indica aquela energia divina ligada à própria essência divina, acima da própria vontade expressa, que na essência divina, por assim dizer, se amanhã se decide que a vontade não será mais essa, mas será outra, o contrário. Então, o detentor da vontade, ele pode decidir. Antes a vontade era essa, agora a vontade é essa. Isso falando em termos muito até grotescos, não é? Mas só para tentar facilitar a compreensão para nós. Então, assim se explica nos livros místicos que existe essa categoria transcendental do detentor da vontade, antes da vontade ter sido manifestada ou expressa de uma forma específica. Então, se diz que através do cumprimento de Torá e Mitzvot a gente realiza, cumpre, preenche a vontade divina. Mas quando houve uma falha nisso, etc., então qual a maneira de retificar e resgatar isso? A maneira é através da tshuva. E somente a tshuva tem esse alcance, somente a tshuva é capaz de conectar a pessoa a esse nível elevadíssimo, transcendental. E já vamos ver por que a tshuva tem esse poder, né? E conectando a pessoa a esse nível superior, que é o da essência divina, o detentor da vontade, aquele que eventualmente teve ou vai ter a vontade, mas que ele não está comprometido com a vontade conforme já está expressa de forma específica, assim, não de outra maneira. Quando nós falamos da própria essência, então lá tudo ainda é possível, porque lá não existem limites. O Baal Tshuva, ele consegue transformar, mesmo que de fato ele transgrediu a vontade divina, ele fez atos contrários à vontade de Deus, mas ele consegue se elevar de tal forma, de tal maneira, que ele se conecta àquele nível anterior, superior, onde a vontade ainda não está expressa de forma específica a favor disso ou contra aquilo. Lá a essência divina do detentor da vontade, conectado nesse nível, ele consegue até mesmo aquilo que era contrário, comprometedor, ele consegue inverter, converter, transformar, etc. E se fala por que como o Baal Tshuva tem toda essa força, todo esse poder,
Então se fala que tem o poder de reverter o passado, de reverter até as coisas negativas que foram cometidas, ou a infração, aquilo que ele infringiu foi contra a vontade de Deus, etc. Então se fala que tudo isso, esse poder de transformar, de mudar no tempo, no passado, o objeto, ou as coisas que na essência aparentemente eram ruins, e etc. Então se fala que tudo isso, de onde o Yehudi tem a força para fazer e realizar isso, para ele próprio se colocar acima do tempo, se colocar acima das limitações, acima daquilo que é a vontade já específica de Deus, etc. Uma vez que um Yehudi, na essência da sua alma, ele tem uma partícula da própria divindade presente dentro de si, então ele também tem o poder de transcender o tempo e as limitações, e através da tshuva, por amor, ele pode transcender também aquilo que são as limitações até da vontade específica de Deus, conforme expressa no nível convencional e padrão do mundo. Ele consegue se colocar acima do plano mundano e universal, ele consegue transcender, estar nesse plano mais elevado. E como ele consegue transcender? Existe uma Mishnah no Pirkei Avot, uma Mishnah na Ética dos Pais, que nos diz o que Deus espera de nós: Batel retzoncha mipnei retzono. Anule a sua vontade diante da vontade dele. E anular a nossa vontade, nossos interesses, nossas paixões, nossos desejos, nossas inclinações, não é uma coisa fácil. Isso é ir contra o nosso próprio ego. Isso, de fato, é complicado, complexo. Para muitos difícil, para alguns parece impossível. O Baal Tshuva consegue fazer isso. E ele consegue fazer isso de uma maneira tão intensa, mais forte do que o próprio Tzadik. O Tzadik, talvez ele também passou por tentações, por provações, mas ele sempre se conduz fazendo bem. O Baal Tshuva é uma pessoa que já provou do mal, uma pessoa que estava habituada, acostumada, às vezes dependente e viciada em coisas más, condutas, comportamentos, ou até formas de pensamento, atitudes, o que for, que eram más e ruins. Para a pessoa dar uma guinada, mudar sua conduta, e às vezes é uma conduta de anos ou de uma vida inteira, isso não é simples. Isso envolve uma anulação completa do seu eu, do seu ego. Batel retzoncha mipnei retzono, anule a sua vontade diante de Deus. Talvez o tzadik também, ele podia, sabe o que? Ele podia ser mais materialista, ou querer ter mais ambição, mas em vez disso, ele procura se dedicar mais à oração, à espiritualidade, e ele também anula eventuais interesses físicos, materialistas que ele podia ter. Mas o Baal Tshuva, ele tem aqui uma anulação completa, e esse Batel Retzoncha, essa anulação, ele se anula por completo. Isso só está presente no Baal Tshuva, naquele que sempre foi correto, andou direitinho, como o caso do Tzadik. Não há uma tamanha anulação como essa, e essa anulação é algo muito precioso e produz um efeito espiritual extraordinário. Por isso se fala, o Baal Tshuva se transforma como, ele cria um novo ser, uma nova pessoa. Na linguagem da Halachá, o próprio Maimônides diz, não podemos até apontar o passado para o Baal Tshuva, não só porque isso humilha e constrange, mas porque ele é considerado agora uma outra pessoa. Na linguagem de Maimônides, Ani Acher, tinha Balei Tshuva que mudavam de nome depois de fazer a Tshuva, como dizendo, para expressar bem e deixar bem patente esse aspecto, Ani Acher, eu sou outro. Eu não sou a mesma pessoa que fez aqueles atos ruins no passado. Então, Baal Tshuva, ele, através dessa anulação completa do seu eu anterior, que esse é o conceito da Tshuva na sua forma mais real, então ele, com isso, com essa anulação, ele consegue, através dela que ele consegue transcender, ele sai das suas próprias limitações. Quando ele sai das suas limitações, seus vícios, seus hábitos, seu comportamento, suas dependências, quando ele sai das suas próprias limitações, ele consegue sair. Deus também faz com que ele saia das limitações do mundo e do universo, das limitações de tempo, das limitações que isso é certo, isso é errado e já foi feito e é irreversível. Não, ele também, já que ele conseguiu sair das suas próprias limitações individuais, Deus permite, dá acesso a ele também, possibilita a ele que ele saia e rompa todas as limitações convencionais
no mundo, no universo, seja no universo do tempo, como também no universo espiritual, daquilo que era contrário à vontade de Deus, que ele consegue não só se isentar, mas consegue também transformar e converter, e como se fala que por isso o Baal Teshuvah, ele tem essa ajuda divina de forma especial, uma vez que aquilo que ele fez exigiu tanto dele e produz uma anulação tão completa do seu ego, do seu eu anterior, que isso produz todo esse efeito maravilhoso que nós descrevemos.